Fala comigo, meus amigos! E aí, ansiosos para mais um podcast Fala Coutinho? Gente, dessa vez eu trouxe um convidado, amigo, parceiro do ramo industrial. Uma pessoa que começou lá desde pequenininho e alcançou um dos cargos mais cobiçados, né, por todos aí da indústria. Seja muito bem-vindo, meu amigo Nivaldo. Obrigado, Coutinho. Prazer estar aqui com vocês, hein? O prazer é meu. Meu amigo, é um prazer aqui, né, ter você sentar nessa mesa de podcast para poder compartilhar com as pessoas o verdadeiro segredo. O que o Nivaldo fez para chegar num cargo gerencial, né, ter um sucesso profissional do jeito que você teve, né, numa empresa muito grande, extrema, talvez até a pioneira de extrema, né? Foi a primeira empresa de extrema. Essa empresa, conta um pouquinho, vou te explorar um pouquinho a sua história, até para o pessoal entender o verdadeiro motivo, né, da gente estar sentado aqui conversando e trazer dicas para essa turma, para eles poderem se preparar também, para poder entender como que faz para chegar nesse lugar, né? Legal. Então eu quero voltar lá atrás, lá. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, cara. Com 13 anos de idade, eu estudava de manhã. E aí eu pedi pro meu pai, falei, pai, todos os meus amigos já estão trabalhando e eu não consigo trabalhar. E aí eu falei com meu pai, ele pediu para a diretora para passar para eu que estudasse à noite para poder trabalhar. E eu fui fazer uns bicos com meu tio, que era pedreiro e tal. Isso com 13 anos. Com 14 anos, eu já entrei numa indústria, carteira registrada, em 1980. E as coisas foram caminhando da maneira assim que, assim, por Deus mesmo, acho que a gente tem um trajeto aqui na Terra, né? E eu já caí na área de manutenção. Com 14 anos de idade, eu fui trabalhar na manutenção elétrica de uma empresa e acabei ficando lá por 2 anos nessa empresa, pedi demissão e fui trabalhar também na manutenção elétrica da Fagor, a antiga Fundição Brasileira, né, que hoje é Fagor. Isso em 1982. E aí fiz a carreira lá, comecei a trabalhar de eletricista com 16 anos. Só que acabei fazendo tudo. A manutenção tá desde de moleque, então? Desde moleque, cara. Eu sempre gostei, assim, de desmontar coisas, quando era criança, desmontava as coisas, montava, então isso estava sempre infiltrado em mim, né? Aí, cara, só que assim, eu conto a minha história de vida, eu fiz as coisas meio que ao contrário. Eu casei muito novo, aí depois de casado fui fazer faculdade, e depois de fazer faculdade, no primeiro ano de faculdade, minha mulher ficou grávida. Então, assim, imagine a correria, né? Mas aí, voltando para a área profissional, quando comecei a fazer faculdade de engenharia mecânica, eu trabalhava na área de elétrica, mas fui fazer engenharia mecânica, né? Que é uma coisa tem muita sinergia também, tem muita sinergia, tem muito contato, né? E aí, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas certas na minha vida, né? E nesse momento, Fundição Brasileira, nós compramos um software de gerenciamento de manutenção, que era uma coisa assim de outro nível para manutenção naquela época, né? E eu fazia faculdade, estava no 3º ou 4º ano de idade da faculdade, e aí fui desenvolver esse software, e logo foi uma mudança assim muito grande na manutenção, e logo eu fui promovido a supervisor, e assim depois a gerente e tal. E assim fui subindo, né? Mas tudo isso, cara, inspirado pelo meu pai. Pelo meu pai, que é um cara assim que sempre trabalhou muito duro. Hoje ele tem 80 anos, trabalha de segunda a sábado. E eu nunca na minha vida ouvi meu pai reclamar de trabalhar. Nunca ouvi ele falar assim, olha, puxa vida, tenho que ir trabalhar, tenho que... Então, hoje ele faz pouco para a cabeça. Hoje ele faz, até esses dias, eu falei com ele assim, mudando um pouco, né? Falei, pai, acho que não tá na hora de você parar. Ele falei, filho, se eu parar eu morro. Então é o verdadeiro trabalhar por prazer, por amor. Falei, tá bom, pai, então o senhor vai até onde o senhor achar aqui. E aí, voltando para Fagor, né? Era a Fundição Brasileira. Em 2001, a Fundição Brasileira foi comprada por um grupo espanhol, uma cooperativa, né? Lá na Espanha, tem várias filiais no mundo. E eu estava como gerente de manutenção nessa época, e eles tinham como hábito tirar as pessoas da manutenção e colocar na produção. Por conhecimento dos equipamentos, algumas ocasiões que eles fizeram em algumas empresas, e acabou dando muito certo. Então eu mudei radicalmente de manutenção para a produção. E aí fui trabalhando, fui ser gerente de produção,
E depois de alguns anos, fiquei lá, saí, pedi demissão depois de 26 anos de empresa, porque eu tinha um propósito. Eu, com a minha esposa, quando nós casamos, a gente fez um pacto. Ó, nós vamos viver para os nossos filhos. Tudo que a gente puder de dar de bom para os nossos filhos, a gente vai dar. Principalmente formação. Então, nessa ocasião, eu já estava assim, no topo que eu podia chegar naquele momento na carreira profissional na Fagor. E só que o dinheiro estava curto para pagar a faculdade de medicina para o meu filho e tal. 2 anos depois, minha filha ia entrar na faculdade também. São 2 filhos, né? Eu costumo dizer, cara, que eu tenho 3 filhos e meio. Uhum. Porque eu tenho um, que é o Caio, que mora em Campinas, é médico. Que é esse que você teve que sair para poder... Isso. Tem a minha filha fazer Tamires, que é uma advogada, mas trabalha na área de gestão de pessoas. Uhum. Tem um filho que mora no céu, que chama Heitor, que estaria fazendo 28 anos agora. É a minha idade quase, tem 29. Exatamente. E na época que eu perdi o meu filho, o Heitor, eu tinha um sobrinho de diferença de 3 meses do Heitor, que era fruto de um relacionamento do meu cunhado com a namorada, e que eles casaram lá, mas acabou não dando muito certo. E aí o Samir acabou vindo morar comigo. A minha mulher, para você ter uma ideia, amamentou o Samir. E o Samir desde ficou. Então eu tenho 3 filhos que são meus e meio que não é meu. Que eu falo que ele é meio meu porque ele tem pai. O pai é muito presente na vida dele, então eu não me dou o direito de me chamá-lo assim, de me colocar na posição de pai dele. Então, voltando para essa questão que nós decidimos viver para os nossos filhos, né? Eu pedi demissão com 26 anos da empresa e fui trabalhar 500 quilômetros daqui. Fui trabalhar em Curitiba. E lá em Curitiba, eu trabalhei como gerente de manutenção por 2 anos e meio. E lá foi uma escola para mim na questão de gestão de pessoas. Do mesmo ramo da Fagor, de fundição? Do mesmo ramo. Era uma concorrente, na verdade. Né? Mas só que eu continuei prestando serviço para a Fagor. Eu não quebrei esse vínculo. Depois, no meu currículo, tem que eu sou responsável pela radioproteção. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, na radioproteção na Fagor. E nesse período, eu tive tive uma necessidade muito grande de aprimorar a questão de liderança, cara. Porque lá era uma empresa em que a forma de gerenciamento era por atrito. O dono, assim... Era empresa familiar ou já era uma empresa grande? Era uma empresa familiar, tá. Mas a segunda maior fundição do Brasil. Era um cara também fantástico, tinha uma história de empreendedorismo assim fantástica, o seu Teodoro. Mas ele era uma pessoa bastante... O estilo de liderança dele era por atrito. Então, ele colocava as equipes uma contra a outra, tal. O resultado saía, mas era um estresse muito grande. Só que, por outro lado, ele também investia muito em formação de pessoas. E lá eu fiz um curso de liderança que mudou uma chave na minha cabeça. Então, eu comecei a entender, falei, olha, para ter sucesso na vida, o que faz a diferença na indústria são as pessoas, eu tenho que saber tratar pessoas. Eu falo que o maior ativo de uma empresa são as pessoas. São as pessoas. São as pessoas, exatamente. Então, nesse momento, cara, virou uma chavinha na minha cabeça e eu comecei a olhar um pouco mais para isso, estudar um pouco mais sobre isso, fiz programação neurolinguística e tal. Então, nesse momento, eu tive contato com uma ferramenta fantástica que eu uso até hoje, que é gestão, liderança situacional. E eu não sei se você conhece bem dessa parte, né? Mas foi fantástico para mim e eu aplico isso até hoje. Depois acabei ficando 2 anos e meio lá, a Fagor me chamou de volta, eu voltei como gerente de manutenção em 2010. 2014 teve algumas mudanças e eu acabei assumindo a planta como em geral, manutenção e produção. E estou lá até hoje. Hoje estou começando um desafio novo, que é trabalhar com os investimentos, crescimento da planta. Projeto de expansão. Projeto de expansão, inovação tecnológica. Então, estou começando um outro desafio, que para mim é fantástico. Minha vida é movida a desafios. A desafios. Não conheço um gestor que chegou nessa graduação que não gosta de um desafio, né? Desafio é acho que é o que move a gente, né? Que faz a gente pensar fora da caixinha, faz a gente conhecer... Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, exatamente isso. Então, mais ou menos essa a minha história, né, de profissional. Que bacana. Assim, para mim,
toda vez que eu ia, quando eu comecei a entrar nesse ramo industrial, né, eu vim do residencial, né, trabalhei como pedreiro muitos anos e comecei em obra. E quando eu me deparei com que eu entrei nesse mundo industrial, para mim foi uma surpresa, porque eu nunca tinha pisado numa produção. E eu lembro que o primeiro cliente nosso foi a Balduco. Eu entrei na fábrica da Balduco, eu tinha já 18, 19 anos, não conhecia ainda o Outro mundo. mundo. Falei, meu, que mundo que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? Exatamente. Eu assistia através de filme, né? Tem até aquele filme do Charlie Chaplin lá, os filminhos, né? Tempos modernos. Tempos modernos. Eu falei, cara, que loucura que é isso aqui. E eu gostei. Parece que foi um sentimento que eu tive que foi atrativo. Falei, adorei, gostei. Aquelas máquinas de biscoito, de panetone, mexendo. E depois eu fui um outro cliente nosso que a gente entrou, que era a Ball, que é a antiga Rexam, que fazia latinha, até hoje, né? Faz latinha de alumínio, que é uma potência também lá na Extremo. E um grande cliente nosso. E entrei na produção, mesma coisa. Aquele piso impecável, uma bela de uma organização, tudo rodando, bonitinho, aquelas latinhas uma atrás da outra, parecia que tava dando tiro de metralhadora, de lata. Eu conheço lá, eu fantástico. Falei, cara, que produção maravilhosa. E eu vejo, assim, quando eu frequento muito indústria, eu sempre perguntava, quem que é o gerente disso aqui? Quem que é o supervisor disso aqui? Porque eu ficava encantado com tamanhos processos lá dentro. Exatamente. Falei, quem é o responsável? A profundidade que tem os processos. Né? Para toda a burocracia, tudo as técnicas ali do negócio, gestão mesmo, né? Seja manutenção de pessoas. Quem que é o responsável de toda essa coisa aqui? Que eu preciso aprender com ele. Né? Eu sempre olho, eu vou nos meus clientes, mas eu também modelo muita coisa para trazer para dentro da minha empresa. Claro, na vida é um aprendizado sempre, né, cara? Eu falava assim, né? Eu chegava lá nas empresas, eu via aquele dashboard lindo, de indicador, quantas latinhas, quantos perdia, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, minha empresa é tão pequenininha, não tem nenhum dashboard como esse. Como é que eu faço, né? Aí eu lembro que eu ia atrás das pessoas que faziam isso lá para poder me ensinar a fazer. Legal. Mas é, assim, fantástico. E uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer para você, né? Qual que é o segredo, meu amigo? Você chegou, embora foi 26 anos, né, na Fagor, você chegou num cargo muito alto. E como é que foi esse caminho, né? Como é que foram os desafios? Dentro de indústria a gente sabe que tem todo tipo de pessoa, né? Pessoas que nos ajudam, pessoa que nos atrapalha, que tenta passar o tapete. Como que você se destacou da maioria desse pessoal? Assim, cara, eu acho que a vida da gente é cercada por vários detalhes que vão fazendo a diferença na vida da gente, tanto na vida profissional como pessoal, né? Eu tive muitos bons relacionamentos dentro da Fagor. Eu sempre tive um trânsito muito bom lá e eu sempre tive a ânsia de aprender, sempre tive a curiosidade de aprender. E no Mastermind, quando a gente fez o Mastermind juntos, uma das coisas que eu vi lá, que eu falei assim, isso eu acho que eu tenho bastante, isso que foi me levando cada vez mais, né? Que é entregar mais do que o combinado. Né? Então eu sempre procurei fazer o meu melhor e mais um pouco, né? Então eu fui fazendo e os meus trabalhos, os meus resultados foram falando por mim, né? Então eu acho que isso foi o segredo, né? Então, sempre estar preparado, sempre estar comprometido. Eu acho que o comprometimento com aquilo que você faz, ele é fundamental para o seu crescimento, né? Então, se você é comprometido com aquilo, e você está numa empresa certa, numa empresa que valoriza isso, você vai ser notado e você vai ser sondado, e se você estiver preparado, o bonde passar, e se você estiver preparado, você vai subir nele e você vai... Eu acho que foi isso. E eu, assim, não sei se é uma característica minha, eu sempre gostei de desafios. Então, quando eu estava na manutenção, a manutenção lá na Fagor, quando a Fagor veio aqui para o Brasil, eles fizeram uma auditoria na manutenção. A menina que era auditora, ela falou assim, a manutenção da Fagor aqui no Brasil é a melhor de todas as fábricas que nós temos lá na Espanha. E eu estava na zona de conforto, porque, pô, estava tudo tranquilo lá. De repente, o presidente fala para mim assim, eu quero que você vá para a produção. Então, para mim, pô, eu vou. É um desafio novo, eu vou.
Então, assim, eu acho que isso foi a gostar de desafios e tal, acho que foi Aproveitando os cavalos arriados, né, as aproveitando os cavalos oportunidades. arriados, enfim, eu acho que foi isso, acho que isso é o segredo. E gostar do que faz, eu gosto muito do que eu faço. Ali antes de a gente começar, eu falei para você que eu estou no momento mais feliz da minha vida profissional. E estou realmente, porque eu gosto do que faço, eu gosto dos desafios, ajudo a resolver problemas todos os dias. Nós somos feitos para resolver problemas, né? Feitos para resolver problemas. Isso me motiva. Eu sempre tiro proveito, tento tirar proveito, principalmente das coisas ruins que acontecem. Sempre tem uma coisa boa. Então, eu acho que foi isso, essas coisas, essa coisa que foi me elevando. Você sabe que o que você falou agora, recente, a gente gravou um outro podcast com o Leonardo Finamor, que é daqui de Bragança. Sim. Né? Uma pessoa fantástica, um amigo empreendedor, também está na área educacional, dando curso, palestra. Né? E ele falou exatamente, Gabriel, para eu chegar aonde eu cheguei, eu só fiz a mais daquilo que era para eu ter feito. Exatamente. Então, o que fazer você mais tem que o falando combinado. entregar mais, uma hora ou outra vai ser enxergado por alguém, né? Talvez Exatamente. não seja naquele lugar que você esteja, aí você tem que refletir, poxa, estou fazendo a mais, não tem ninguém me vendo? Então, se a pessoa não te valoriza, outra pessoa com certeza vai vir. Tem um mundo aí fora que vai te valorizar. E vai te valorizar. Exatamente. E eu gosto muito, tenho muita conexão com você, né? Porque eu também sou da área de manutenção. E eu sei dos desafios que é cuidar de uma manutenção de uma fábrica. Exatamente. Eu como terceiro e você como do outro lado da mesa, né? Como responsável pela planta. Talvez a responsabilidade seja até maior do que a nossa. Exatamente. E quais são os maiores desafios hoje dentro dessa área de manutenção que você já se encontrou? Eu sei que nós mesmos, quando a gente vai fazer uma manutenção que é mais específico, exige parada de produção, exige um horário alternativo, que seja de madrugada, porque a produção está ali parada. E isso para nós é o que também nos motiva ali, entender como que a gente pode fazer para poder adequar aquele equipamento ou aquela área na manutenção sem impactar a produção, que produção hoje para uma fábrica é o calcanhar de Aquiles, né? Exatamente. Eu digo assim, a pessoa que trabalha na manutenção, ela tem que ter uma característica um pouco diferente, porque quando a fábrica está trabalhando, a manutenção está trabalhando. E quando a fábrica está parada, a manutenção está trabalhando também. Então, e aí chega final de ano, tem as férias, tal, todo mundo sai para trabalhar, de férias coletivas, tal. O que a manutenção está fazendo? Trabalhando. Então, mas hoje a gente tem uma escassez muito grande de profissionais na área de manutenção. Até o Senai de Extrema, poucos anos atrás, eles tinham que fazer testes lá de aprovação, assim, porque eram muitos candidatos para as vagas de técnico mecânico, técnico eletrônico. Eram muitos candidatos para poucas vagas, né? E então isso há 4, 5 anos atrás. Isso mudou muito rapidamente, porque hoje os jovens, eles não querem mais trabalhar nessa área de manutenção, de ser técnico eletrônico, ser técnico mecânico, né? Então hoje nós temos uma escassez imensa de profissionais na área de manutenção. E eu acho que e a gente tem visitas constantes da matriz, a gente troca experiências e tal. Isso não acontece só aqui no Brasil, não acontece só em Extrema, não acontece só no Brasil, está acontecendo no mundo. Então cada vez mais você tem menos profissionais. E aí acontece uma coisa que é normal do mercado, né? Se você tem pouca oferta, você tem poucos candidatos, mas tem muita oferta, os caras ficam pingando daqui para lá e tal. Às vezes por conta de um benefício. A gente passa por isso. Nós, como empresa até de recursos humanos. Por um benefício diferente, alguma coisa assim. Benefício outro. Então, assim, hoje a gente está tendo que se desdobrar, fazer um trabalho que chama retenção, captação e retenção de talentos. E a gente está pensando de que forma a gente vai garantir a continuidade dos negócios. Uma outra coisa, a gente está terceirizando muita coisa também, né? Então tem muitos parceiros hoje trabalhando com a gente para suprir um pouco dessa falta de mão de obra que a gente tem no dia a dia, mas o nosso parceiro também, ele tem também sofre com a mesma dor. Ele tem a mesma dor. Né? Então é difícil para a gente, mas é difícil para ele também. Então eu acho que o grande desafio hoje para a manutenção industrial é você conseguir manter o seu quadro ali completo. Eu, por exemplo, na Fagor, acaba sendo um problema geral de recursos humanos da empresa. Nós temos lá no nosso plano no planejamento estratégico, nosso para 2024,
nós temos vaga para aprovado 65 pessoas na manutenção, na planta de fundição e de usinagem. Isso faz mais de um ano que a gente tem vaga para 65 pessoas. Nós estamos hoje com 57. Nós não conseguimos completar o quadro. completar o quadro. É enxugando gelo ali todo mês. todo Você mês, contrata todo mês. 10, sai 15, né? Exatamente. Rapaz, parece que eu tô falando com alguém que me entende. Exatamente, cara. Isso aí é a dor de todos. De todos, né? Então, mas eu acho que faz parte, né? Faz parte. Quando você tem um problema, você tem duas opções. Ou você enfrenta, ou você senta e chora, que não vai resolver, ou você enfrenta. Então você tem que pensar fora da caixinha, você tem que ver aquilo que, alternativas, né? Novas soluções para aquilo que você, para resolver o seu problema. Né? A gente falou agora, né, que nós somos feitos para resolver problema. Eu não vejo e quanto mais a gente vai subindo ali, seja num cargo, seja na vida do empreendedor, quanto mais a gente sobe, mais dinheiro a gente ganha, mais responsabilidade a gente tem. Exatamente. Né? Mais pressão, né? Mais famílias estão, não vou falar dependendo, mas sob a nossa orientação, direcionamento. Exatamente. Né? E a gente conversou até um pouquinho atrás, você falou que tem um modelo de liderança que você foi lá, aprendeu, hoje aplica. E eu gostaria de explorar um pouco mais, quem sabe a gente não pode aprender um pouco mais e trazer insights aí de liderança corporativa de uma forma geral. Então, nesse treinamento que eu fiz, cara, eu tive contato com um estilo de liderança que é chamado, uma filosofia, eu posso chamar assim, que é a liderança situacional. O que você entende assim, pro líder, né? Qual que é a melhor condição? É você chegar num ponto que você possa delegar para as pessoas as atividades, as tarefas, né? Mas nesse curso eu entendi assim que você tem que flutuar entre alguns estilos de liderança. Você não pode... A maneira mais eficaz talvez fosse você não ter só um estilo de liderança, mas você flutuar entre um deles. E lá eu aprendi o seguinte, que dentro do seu time, você tem pessoas de vários níveis de conhecimento. E as atividades, elas podem ser atividades para aquela equipe, ela pode ser atividade conhecida ou atividade nova. Então você não consegue delegar para um colaborador novo algo que ele não consiga fazer. Então, assim, essa liderança situacional, ela é baseada assim, em dois aspectos. Maturidade da equipe e o grau de complexidade da atividade. Então, por exemplo, você tem um colaborador que acabou de entrar no seu time, na sua equipe, e você tem ali rotinas de trabalho ali que para uma certa parte da equipe aquilo ali já não é novidade. Mas para aquele colaborador novo, aquilo é novidade. Então, não adianta você querer que ele delegar para ele que ele não vai conseguir te entregar o resultado que você precisa. Então, nesse caso, por exemplo, você também não pode perder muito tempo. Então, você determina, faça assim, faça assado. Então, é um estilo de liderança de determina. Pegando esse mesmo exemplo desse colaborador, ele vai passando o tempo e ele vai se moldando, vai aprendendo. E chega um ponto que você tem que fazer com que ele se sinta mais com confiança. E aí você vai persuadir ele a fazer aquilo que você precisa fazer, mas como se isso viesse dele. Ó, um maestro, né? É um maestro. Temos que ser um maestro ali para poder Só que conduzir. isso é bom por um aspecto, né? É bom para a formação desse colaborador, mas toma um tempo seu. Você está ali persuadindo que o cara fazer uma tarefa que... Mas faz parte, é um crescimento para aquela pessoa. Depois, você tem mais 2 níveis dentro desse propósito de liderança situacional, mais 2 níveis, que é compartilhar e o delegar. Né? O compartilhar, geralmente, é assim, você tem uma situação nova para você, que é o líder, né, que é o gestor, e é nova também, consequentemente, para a equipe. Então, às vezes, você senta e compartilha as ideias, você compartilha as soluções, você discute as soluções. E, geralmente, é o melhor caminho. Mais cabeças pensando e tal. E você tem aquele profissional que já tem um grau de maturidade, já conhece quase todos os processos e tal, e aqui você pode entregar, você confia nele, você pode entregar, você pode delegar que ele vai te entregar o resultado que você precisa. Então, essa liderança situacional, ela é baseada nisso, né? Você determinar,
se é um funcionário novo ou até uma atividade nova. Dentro dessa formação do colaborador, uma etapa para você persuadir, fazer com que ele entenda que aquilo que você está querendo, propondo, É dele, é a responsabilidade dele, é e ele que tem responsabilidade que tomar a frente daquilo. isso. Em algumas situações compartilhar e algumas coisas delegar. E depois disso eu fui aprendendo que mesmo com uma equipe madura, um certo grau de maturidade, em alguns momentos você não consegue delegar. Se você delegar, você não vai ter um bom resultado. Às vezes você tem que compartilhar, mesmo com a equipe com um grau de maturidade, aquela equipe que já está com você há anos e tal, mas às vezes é uma situação nova. E às vezes você tem que se sentar com essa equipe e falar, qual é o melhor caminho? Como que a gente vai tomar a decisão junto aqui? Né? Exatamente. Então, eu aprendi isso para mim foi uma virada de chave, porque eu entendi assim, a melhor coisa é delegar. Mas você tem que construir isso. Você tem que construir isso ao longo do tempo, né? Para você ter realmente delegar e obter o resultado, você tem que ter uma equipe que já esteja preparada para isso. Tem uma frase que eu amo, que eu aprendi até com o Ricardo Nunes, que é um mentor, né, da minha vida. Fala assim, ó, delegai-vos e vigiai-vos. Só que antes de delegai-vos e vigiai-vos, tenho treiná-los. Exatamente. Né? Mas É o grau de maturação, né? Essa maturidade que a equipe precisa ter, né? Que tem os gestores que delargam. Que tem essa também, né? Fala, delarga lá e toca a vida aí, filho. Toca a vida aí, depois a gente vê o que dá. Depois vê o que dá, né? Na nossa empresa lá, a gente tem, eu falo assim, a maior responsabilidade. Vou falar minha como responsável mesmo, e eu replico isso para os meus gestores lá. Que a gente tem um para cada empresa, então a gente acaba fazendo as nossas reuniões, né? E eu falo para ele, gente, o nosso maior papel, que está na ponta, sim, é delegar, mas o maior papel, mais importante, é cuidar das pessoas. Exatamente. Esse é o mais importante. Isso você não pode esquecer. Você pode esquecer de passar alguma coisa ali, hora ou outra, mas de cuidar das pessoas, de perguntar se essa pessoa está bem, se está precisando de alguma coisa, se dentro da casa dessa pessoa está legal, se está tendo algum tipo de problema familiar, o que a gente pode fazer para a gente ajudar. Isso é o nosso maior responsabilidade com os nossos colaboradores, né? A gente é fornecedor da Toyota no Brasil. A Toyota tem uma filosofia incrível de trabalho. E a Toyota, ela trabalha muito essa questão da liderança, né? Ela fala o seguinte, né? Que você tem que bater o olho no seu funcionário, no seu colaborador, e saber se ele está com um problema até particular. Porque o corpo fala, né? Então, assim, você tem que ter um grau de ligação com o seu colaborador que te permita conhecer a sua equipe só em olhar. Então, eles falam isso e eu acho que isso faz o diferencial, né? Eu acho que no dia a dia, né? Nem todo mundo acorda todo dia com o pé direito, né? Tem os problemas que, por mais profissional que a pessoa seja, não consegue dissociar os problemas particulares do... Nós não somos de ferro, né, não somos de ferro, é ser humano, né? Tem então, sentimento. O líder tem que ter essa habilidade de conhecer, de falar assim, pô, vem cá, vamos conversar, que eu posso te ajudar? E a habilidade de gostar de gente, né? Exatamente. Assim, o que move as empresas é gente, são pessoas. Pode automatizar um processo, pode colocar até as IAs hoje que está no mercado, né? Vamos automatizar, mas sempre vai depender de um ser humano ali. Sempre. Por mais 4.0 que a indústria seja, sempre vai ter necessidade das pessoas. Né? Isso é uma realidade, isso é um fato, né? Sim, exatamente. Isso para nós lá é o que a gente carrega. É o que a gente carrega. A gente fala, pô, vem cá, vamos sentar, vamos fazer a nossa reunião. E eu falo que as maiores oportunidades da gente encontrar e saber se a pessoa tá ali numa situação difícil ou não, porque gente que não tá motivada, pessoa que não tá motivada, não produz. Exatamente. Né? Então, eu falo que motivação é igual banho. Todo dia a gente tem que ir ali e dar uma injeçãozinha de ânimo. Às vezes a gente também precisa, né? Exatamente. A gente acorda, pô, não tô tão legal. Mas a gente pensa, eu falo que eu tenho 2 motivações na minha vida. Né? 2 objetivos. Eu tenho a cenoura que fica, eu já falei isso 1 milhão de vezes nos meus podcasts. Eu tenho uma cenoura que fica na frente, que é a minha motivação, meus objetivos, meus sonhos, meus desejos que eu quero fazer, e tem a cenoura que tá atrás. Exatamente. Essa que eu me preocupo. Né? São os boletos, conta para pagar, pressão, responsabilidade e tudo mais. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem, na Fagor, a gente tem desenvolveu foi um trabalho que a gente, na Fagor, a gente faz um planejamento, né? E a gente faz um planejamento de 4 anos. A gente faz um planejamento a longo prazo
e depois o planejamento estratégico do ano seguinte, né, de um ano, né, do ano posterior, seguinte. E uma das atividades que caiu para mim lá, e a gente divide as tarefas, né, que era a excelência do posto de trabalho. E uma das coisas que foi o pilar disso para a gente, para eu começar meu trabalho, que depois ele está centrado em 12 pilares, mas foi assim, a gente tinha alguns problemas de qualidade que chegavam no cliente final, ou até no cliente interno seguinte, né, no posto de trabalho seguinte. E em problemas, às vezes, de defeitos visuais. E a gente falava assim, daí eu pensei, eu ouvi isso, não sei de quem, mas alguém me falou assim um dia, as pessoas não fazem as coisas por 3 motivos. Ou porque elas não sabem fazer, falta treinamento, falta capacitação. Ou porque elas sabem, mas elas não conseguem fazer, porque falta recurso. Ou simplesmente porque elas sabem, têm recurso, ou simplesmente porque elas são comprometidas e elas não querem fazer. Então, dentro da empresa a gente encontra muito isso. Às vezes, você tem todos os recursos, tem tudo, mas você falha no treinamento, na capacitação das pessoas. O treinamento não é só para a atividade que ela faz, né? A gente pensa hoje na Fagor, a gente pensa muito mais do que isso. A gente pensa, o cara tem que entender qual que é o impacto da atividade dele no cliente. Nós fazemos peça de segurança. Uma falha, por exemplo, pode colocar em risco a vida de uma família, se uma peça estiver com defeito. Então a capacitação ela é maior do que simplesmente ensinar o cara a fazer aquela atividade. E isso tudo é até fácil de fazer, né? Você treinar e você dar os recursos para as pessoas. Mas você garantir que a pessoa certa está no local certo é um desafio muito grande. E nós desenvolvemos uma metodologia lá que hoje nós temos lá de mão de obra direta cerca de 300 e poucas pessoas. 100% das pessoas de mão de obra direta elas são monitoradas. Essas pessoas são pessoas que você é gestão direta sua? Eu tenho o pessoal de produção, né? Depois tem os multiplicadores, que a gente chama. É uma ideia que surgiu lá na Toyota também, porque assim, a gente tem as pessoas de produção. Para cada de 8 a 10 pessoas de produção, a gente tem um que a gente chama de multiplicador. Ele é um cara que vai cuidar dessa equipe de trabalho em 2 aspectos. Formação, treinamento dessas pessoas e qualidade. Eles só vão monitorar se as pessoas estão fazendo o trabalho delas corretamente. Então lá tudo é padronizado, então todo mundo faz da mesma forma, tal. Depois deles tem o líder, depois o líder tem o supervisor, depois o coordenador e depois o gerente. Então tem esse nível hierárquico. Então hoje a gente monitora 100% das pessoas e é tudo quantitativo, não é nada subjetivo, ou seja, se cada peça que passou na mão de uma pessoa, aquela pessoa identifica a peça, se ela chegar no posto de trabalho seguinte com defeito visual, a gente sabe quem foi o operador que falhou na detecção. Se a peça chegou no cliente, a gente sabe quem foi o operador. E além disso, a gente monitora também pontualidade. Se o cara chega no horário, se ele sai no horário, se ele volta do horário de trabalho. Então são coisas assim... Uma gestão mais próxima, mais né? próxima. E a cada falha do operador, o multiplicador chega aqui, detecta e fala assim, ó, vem cá, aconteceu isso aqui, por exemplo, essa peça aqui você reprovou e a peça está boa. Qual a sua dificuldade em entender que essa peça aqui é uma peça boa? Ou ao contrário, uma peça com defeito chegou no posto de trabalho seguinte, pega a peça, traz para o cara e fala, qual que é a sua dúvida aqui? E aí, se o cara tem uma dúvida, você está capacitando ele a sanar aquela dúvida para que aquilo não ocorra de novo. Só que ele fala assim, ó, estou te dando um demérito aqui, estou te penalizando aqui num ponto. E isso é feito com 100% das pessoas. Chega no final do mês, a gente tem um ranking dos colaboradores. Para o melhor de cada processo, a gente dá uma gratificação em dinheiro.
E aqueles que não foram tão bens entram num programa de reciclagem. Então esses, às vezes, eles são pessoas ainda que a gente entendia que ele estava treinado e ele não estava, então a gente recicla e tal. Mas a gente, às vezes, se depara para aquele que você recicla, e ele está sempre Não vai. falhando. Esse, infelizmente, você tem que trocar. Então, essas são as pessoas que não querem fazer. Elas têm todos os recursos, são treinadas e não querem fazer. Então, foi uma maneira da gente elevar a qualidade do posto de trabalho. É um trabalho dificílimo. Imagine só o trabalho que dá você monitorar todos os dias mais de 300 Eu pessoas. imagino como que faz, como que tira as métricas ali, né? Aham. A gente está fazendo um processo, não vou falar similar porque eu vou pegar como analogia, Uhum. de realmente de bonificação dos nossos por setor Uhum. e justamente por entrega. Exatamente. A gente teve uma preocupação de nada dessa métrica fosse subjetiva, para não ter a influência do líder que, esse cara aqui, eu gosto mais dele e tal. Então é tudo quantitativo. Se o cara falhou, tá demeritado. E a gente tem uma bonificação. Se o cara, durante o processo de trabalho dele, ele identificar uma oportunidade, uma melhoria e tal, ele ganha, ao invés do demérito, um acréscimo na pontuação. Isso é uma coisa assim que me dá muito orgulho, porque isso nasceu de um trabalho que eu iniciei lá e, assim, a gente pensou fora da caixinha, porque como monitorar as pessoas, aquelas pessoas que não querem fazer as coisas, né? Que não estão comprometidas. É um desafio grande, é um desafio grande. Os bons a gente bonifica, Bonifica. e os ruins a gente trata ele de alguma forma. E a gente já chegou, assim, por exemplo, a identificar, assim, nessa questão de o cara estar sempre lá baixo no ranking, a gente identificar que para aquela atividade, aquele cara não era bom. A gente trocar o cara de processo e o cara se dá muito bem no outro processo. Então, é um aproveitamento também de talento, né? Isso é Tem bastante aquela legal. historinha, né, do vendedor. Tem um vendedor, o vendedor ele é muito bom Uhum. muito bom de relacionamento, de vendas. E o chefe dele vai lá e faz uma proposta para ele virar um gestor comercial. Uhum. E aí, ele é um péssimo gestor comercial. Porque ele trabalha individualizado, ele é bom de vendas com ele tem as ambições dele. Exato. Agora, para ele gerir os demais companheiros ali da área comercial, Uhum. ele não é tão legal. Aí, perde perde um excelente vendedor e ganha um péssimo gestor. Exatamente. Né? Às vezes está numa peça muitas errada. empresas falham muito nesse aspecto, né? Quando não faz a seleção correta, né? Não vê as habilidades que às vezes você promove uma pessoa, você perde um técnico, às vezes você pega um cara que é muito técnico, você promove ele, mas ele, como gestor de pessoas, ele não se dá bem, né? E acaba... O que a gente observa muito, até você com a sua maturidade e sabedoria pode até falar com mais propriedade do que eu, né? Que eu conheço um pouquinho da indústria, a gente acaba percebendo. A gente vê que também, é até difícil, até duro de falar, mas que muitas pessoas despreparadas estão ali num cargo que outras pessoas muito mais preparadas estavam querendo e por algum motivo elas não estão, né? Como que explica isso? Olha, cara, isso eu já vi acontecer muito na minha vida, muito mesmo, né? Mas hoje em dia, assim, eu acho que tem uma verdade num dito popular que é o seguinte: você não consegue, você pode enganar poucas pessoas por algum tempo, mas você não engana muitas pessoas por muito tempo. Então, hoje em dia, é difícil você não dar resultado e você se manter no cargo. Hoje, isso pode acontecer talvez no meio assim... É temporário. É temporário. É temporário. Mas é difícil, mas eu já vi isso muito também na minha vida. Mas isso eram, às vezes, empresas que, às vezes, não tinham... a gestão não era muito profissional, era uma coisa mais familiar, então... Mas, que acaba privilegiando um ali ou por conta outro, de amizade, né? Por conta de amizade. Por grau de tá? parentesco, Exatamente. inclusive. Mas eu acho assim, hoje, acho que não tem mais espaço para isso dentro da empresa. E você falou de métrica, né? Essa métrica, por exemplo, de medir as pessoas para a gente não é questionado por causa disso, mas porque as métricas, elas foram bem detalhadas, né? E eu gosto muito de uma frase do Deming, que era um economista, que ele falava o seguinte, né? Um homem sem dados, ou uma pessoa sem dados, é somente uma pessoa com uma opinião. Então, os dados, elas são inquestionáveis. Quando você tem os dados, né? Ó, essa pessoa aqui, ela foi
ela está sendo, a gente faz assim um evento para premiar os melhores do mês, né? E são inquestionáveis aqueles que a gente premia, porque os outros sabem que a forma de medir é a mesma, tal. Então É justo, é né? justo, né? É justo. Então, quando você tem dados, isso não é uma opinião, não é, eu estou premiando isso porque é uma opinião minha. Não, é um dado, é um fato, né? Então, é um Seja desafio. dado com métricas de pessoas ou de gestão financeira, né? Exatamente. Eu lembro que quando a gente iniciou, a verdadeira realidade do empreendedor é que ele começa no peito, né, meu amigo? Exatamente. Ele começa no peito e não foi diferente com a gente. E a gente não tinha dados, plano de dados. Eu sabia, não sabia nem calcular a hora. Vou falar bem a verdade, não sabia calcular a hora da pessoa, eu simplesmente sabia trabalhar. Eu tinha vontade de trabalhar. E meti esse cara, eu falei, cara, agora eu vou aprender, né? Não dá, tem que sair desse amadorismo. Como é que eu quero crescer se eu não tenho dados para poder tomar uma decisão estratégica de Exatamente. crescimento, para melhorar meu preço, minha precificação, fazer algo mais coerente com o que eu tava. A nossa empresa começou a crescer, não dava mais para ficar naquele oba-oba, vamos falar assim, né? O que entra, às vezes misturava conta física, conta jurídica também, e virava uma doideira, né? E o que eu venho trazendo e tentando abrir o olho do empreendedor é falar, meu amigo, vem cá que no mínimo você precisa entender como é que precifica a sua hora. No mínimo, você precisa entender qual que é o teu custo fixo, qual que é o teu custo variável. E você, como gestor, com certeza deve fazer um planejamento estratégico do seu setor, ou da empresa, da produção. Né? São cenários diferentes, mas o planejamento ele é para qualquer negócio. Né? Exatamente. As métricas, assim, elas são tão importantes, né? Hoje, na Fagor, cada processo nosso, nós medimos diariamente o nosso custo de produção, porque nós temos ali estruturado os custos para cada processo, mas você pode ter desvios técnicos ou desvio econômico, né? Desvio técnico é aquilo, ou você usou mais de um produto ou menos de um produto para você usar naquela produção, ou o produto está custando mais caro, um desvio econômico, né? Então a gente controla isso diariamente. A manutenção, por exemplo, ela tem uma verba de quanto ela pode gastar no mês em função do que vai produzir. E nós controlamos isso num gráfico diariamente. E o nosso diretor financeiro, ele fala uma coisa, ele sempre fala, e isso é gravado em mim, né? Eu nem sei quem é Harvard, o economista Harvard, mas ele fala assim da teoria do sanduíche de Harvard, né? Ele fala o seguinte: imagine o sanduíche, ele é composto de 2 fatias de pão, uma em cima, outra embaixo, e o recheio. Imagine que a parte de baixo do pão são seus custos. A parte de cima são as suas receitas. E a parte do centro do recheio é o seu lucro. Se você não fizer nada, não controlar nada, normalmente o seu custo vai subir e suas receitas vão cair. E vai achatar o seu lucro, vai diminuir o seu lucro. Então você tem que constantemente estar brigando para seu custo não subir e está brigando constantemente para suas receitas estarem aumentando. Aí você vai aumentar o seu recheio. E é uma coisa, isso é uma realidade, né, cara? Você tem que olhar para os custos porque não tem austeridade sem controlar os custos, né? E hoje a gente tem isso bem disseminado. Todos os processos que nós temos na Fagor, quadros de gestão à vista em cada processo. Em cada processo eu coloquei lá, levantamos os custos com a contadoria e a produção do dia, a gente compara com o que a gente gastou para a gente ver se a gente está dentro ou não. É um trabalho, então se encontra fatos e dados, não argumentos. Profissional, né? O meu sonho, desde quando eu abri a empresa, era ter daquele dashboard lindo do Power BI. Isso aí, cara, isso aí pra mim era a cerejinha do bolo. E você sabe que no meio do ano passado a gente começou a implantação do SAP, né? Hoje um dos maiores sistemas de gestão financeira, contábil, né? E estamos integrando todo o grupo das empresas dentro, né? Financeiro, fiscal, compra, já está tudo lá. E agora a gente está desenvolvendo outras pontas operacionais. E a gente está trazendo isso para os indicadores do BI. Então, cara, você não sabe o quão realizado eu estou ficando de enxergar aqueles gráficos. Poxa, antes eu tinha que calcular na unha. Exatamente. No Excel, o famoso Excel que todo mundo usa, né? A gente está bastante evoluído também no BI lá. A gente tem quase todos os indicadores, né? Estão todos num toque. Então você clica lá, você está vendo como é que tá tudo, inclusive o custo de manutenção, essas coisas. Mas assim, eu acho que você tem que ter o controle das coisas e aquilo que você não controla, você não melhora, né? Se você não monitorar, você não consegue melhorar. Então isso é fundamental. Eu risco a falar que esse foi o segredo do meu negócio, né? Ter dados para poder
a avaliar e tem indicador, porque, poxa, um indicador que você aperta um botãozinho para atualizar e você consegue enxergar qual é o custo daquilo, né? Quanto que você não pode reduzir ou pensar em estratégia para poder aumentar a tua Exatamente. receita, diminuir o custo, diminuir a margem. Então, eu acho que Exatamente. para qualquer empresa, seja de qualquer tamanho, né, Nivaldo? Seja É. pequenininha, seja grande, mesmo que seja numa folha de papel. Você tem que ter os números na mão, cara. Não. Você tem que, né? Porque é isso que faz você tomar decisões, né? Você ter dados, né? Então é isso realmente. E o mais interessante, já faz alguns minutos que a gente está conversando aqui, você como responsável geral da planta na área de manutenção, e a gente não falou de manutenção, nós falamos Exatamente. de gestão. De gestão. Gestão de pessoas, gestão de Uhum. dados, É. e, poxa, legal que a gente pode trazer isso para as pessoas, poxa, qual é o papel de um gestor? Uhum. Cuidar das pessoas, cuidar dos pessoas. números, né? É. Arrumar processo, pensar fora da caixa. Exatamente. A gente Muito já bom. está indo para a reta final, meu amigo, e eu gostaria de extrair uma valiosa dica para quem está começando, né? Foram muitos insights aqui, mas algo que mudou a tua vida, né? Que você fala assim, cara, eu preciso falar isso, preciso passar isso, porque eu tenho certeza que vai impactar, que seja uma pessoa, que esse é o nosso objetivo aqui do podcast. Se a gente impactar uma pessoa, que a gente possa transformar a vida dessa pessoa, a gente já fica contente, né? Como carreira, como uma pessoa que já tem, vou falar agora com todo respeito, mas cabelo branco de sabedoria, né? Com muita maturidade, o que fez sentido e o que você pode transbordar de conhecimento, de dica, né? Fala assim, meu amigo, faça isso, porque isso é o segredo, e isso me tirou do nível 1 e me colocou no nível que pode ser o 2, pode ser o 3, mas que jamais a gente imaginaria alcançar. Acho que o grande segredo, cara, é você investir em você. Em todos os aspectos. Aspecto técnico ou até de autoconhecimento, né? Eu acho que o que me mudou como gestor de pessoas foi o meu autoconhecimento. Falando um pouco do Mastermind, aquele treinamento que nós fizemos juntos, né, que ele é dividido em 2 módulos, né? O primeiro deles, os 6 primeiros capítulos, é para você se conhecer como pessoa, como gestor, como os seus pontos fortes, seus pontos fracos, e depois mais 6 capítulos para você conhecer pessoas. Hoje, o mundo, eu acho assim, ele é cheio de sabotadores do nosso autoinvestimento na informação, seja de autoconhecimento, ou seja técnico, né, formação profissional. Hoje tem tantas coisas que nos tiram o celular, por exemplo, né, que tem uma infinidade de aplicativos, você está a um toque de um monte de coisas. Mas eu acho que o que faz a diferença na vida da gente é a gente investir na gente, né? Então, se a gente investir na gente, se a gente estiver preparado para aquele bonde, para aquele ônibus que vai passar, certamente você vai ter sucesso na vida, né? E networking, essas coisas é muito importante também, mas você tem que estar preparado. Então, se você não investir em você, e hoje eu tive uma dificuldade tão grande de estudar, as pessoas não fazem ideia do que era estudar, fazer uma faculdade há 20 anos atrás. Hoje você tem uma facilidade tão grande de estudar, hoje só não estuda quem não quer. Então invista em você. E eu tenho E outra coisa importante é você se você já fez a sua formação profissional, é você investir na gestão de pessoas. Porque mesmo que você não tenha um cargo de gestão, de gestor... Isso é pra vida, né? É pra vida, né? Tem uma empresa norte-americana que ela fez uma pesquisa com mais de 25 mil pessoas que foram executivos, que eles foram demitidos de empresas ao redor do mundo. Então eles foram lá, fizeram um trabalho com essas 25 mil pessoas e entrevistaram os demitidos e as empresas que demitiram, né? E eles perguntaram para os demitidos, o que você vai fazer agora, depois uma nova etapa da sua carreira? Ele falou assim, eu vou investir, a grande maioria fala que investir tecnicamente, né, aprimorar o conhecimento técnico. E por outro lado, ele foi para essas empresas e perguntaram, por que essas pessoas foram demitidas? Grande parte das empresas demitiram os executivos por problema de comportamento. Não era deficiência técnica, era comportamento. Comportamento, ele se dá através do autoconhecimento e da habilidade que você tem de relacionar com as pessoas, né? Então, a grande deficiência, eu acho que hoje, é você
saber transitar nisso, né? Se conhecer e ter essa relação com as pessoas. Então, eu acho que é isso, investir em você. E no autoconhecimento, na parte técnica, você certamente vai ter preparado para os cavalos que passarem, para o bonde, para o que quer que seja. Né? Lá na empresa a gente pensa muito parecido, muito similar, né? Primeiro a gente faz uma entrevista com a pessoa, com o candidato que vai entrar, para ver se os princípios deles estão alinhados com os nossos. Perfeito. Pô, os princípios estão, agora vamos colocar ele dentro da nossa cultura. Vamos enxergar qual que é o nível de conhecimento técnico, mas antes a pessoa tem que ter um bom comportamento, porque vai trabalhar junto com a gente. Aqui a nossa cultura de trabalho é muito forte. Tem que estar ligada à filosofia, o que a gente entrega, o que a gente pega. Exatamente. Eu falo que nós são 4 empresas, mas não são empresas diferentes. Nós somos um grupo, é um mesmo. Então, se a engenharia está precisando de uma mão de obra e o RH tem essa condição, o RH vai dar a condição, vai fornecer e vice-versa, seja para o Odonto, seja para qualquer outra empresa. Né? Como vem acontecendo, as empresas estão crescendo e aí às vezes a gente acaba usando uma mão de obra de um lugar para poder cobrir o outro. E isso gera conexão entre o grupo. Legal. Eu falo que nós somos uma grande família, né? E para ser uma grande família, né, precisa de gente que tem os mesmos princípios, que tem os mesmos objetivos e que queira crescer junto com a gente dentro dessa grande família. E depois a gente vai ver a qualificação técnica. Perfeito. Porque não dá para colocar a gente despreparado também, né? Eu acho assim, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com todos os tipos de pessoas, né? Eu conseguia trabalhar com pessoas que tinham deficiência técnica, às vezes, porque é uma questão de você formar, você investir na pessoa. Mas caráter, cara, não tem como você trabalhar, né? Então, não se compra, né? Não se compra então, e não se ensina. Então, assim, são coisas que não dá para... Princípios básicos para uma contratação. Né? Então, E aí, quando você tem um ambiente familiar, né? Uma coisa assim, você cria dentro de uma empresa um ambiente que parece uma família, como você acabou de citar, as coisas acontecem assim, tem uma sinergia, uma coisa assim gostosa, né? Você tem uma satisfação é por amor, né? Por amor, você vai, é uma coisa. Eu já vivi muito isso. Eu vivo isso hoje Por que eu digo que eu estou num momento feliz da minha vida, né? Porque de profissional. Porque hoje eu consigo conciliar tudo isso. Hoje os meus parceiros profissionais lá, a gente briga pra caramba também, mas em prol de um resultado melhor e tal. Mas é tudo assim, briga profissional, mas tem um ambiente assim muito acolhedor, sabe? De muita sinergia, de muita ajuda. Isso A gente fica mais tempo dentro da empresa que dentro da nossa casa. Se a gente não for trabalhar com amor, com vontade de garrar que não vai fazer... Olha, você acabou de falar uma coisa que me veio um negócio na cabeça. Olha, eu tenho 58 anos, vou fazer 59 esse ano. 42 anos da minha... Vamos falar 40, porque eu fiquei 2 anos fora. 40 anos da minha vida, eu fiquei dentro da Fundição Brasileira e Fagor. Então, passei muito mais tempo Uma vida lá dentro. Estou muito satisfeito lá. Assim, não pense as pessoas que estão assistindo que não tem quebra-pau, não. Não, claro que tem. É uma briga saudável. E faz parte, né? Tem uma pessoa que eu admiro demais, que é o Lázaro do Carmo. Ele é ex-vice-presidente do Grupo Silvio Santos. Então já coordenou a Jequiti. Cara bacana, que eu gosto muito de acompanhar. Ele fala assim, eu não sou do tipo de pessoa que concorda comigo. Eu gosto de pessoas que vêm e debatem comigo. Porque essas pessoas, elas vão evoluir junto comigo. Porque 2 pessoas inteligentes, quando tá debatendo, tá discutindo, é para buscar a solução de algo que tá errado. Exatamente. Agora, quando a gente fala, a pessoa só concorda, não gera uma interação, uma discussão. Não sai do lugar. Né? E lá dentro da empresa, a mesma coisa. Meu amigo, vem cá discutir comigo. Quero que você discute assim no bom sentido, pra gente poder ter essa troca de experiência. Mas, meu amigo, tô muito grato por esse bate-papo. Tenho certeza que foi enriquecedor para um tanto de gente que está nos ouvindo. Para mim foi demais. Eu sempre gosto de ouvir pessoas com mais maturidade, que já passou por outros caminhos e que todos que eu trago aqui na mesa eu aprendo. Anotei vários insights aqui, nessa folhinha, na folhinha de trás, né? E isso eu levo agora para minha casa e faço uma autorreflexão. Poxa, o que eu estou fazendo na minha vida dentro daquilo que eu conversei com o Nivaldo? Né? E o que faz sentido para mim, lógico que eu aplico. O que não faz sentido, mas boa parte que a gente conversa, a gente fala, poxa, isso aqui às vezes um insight muda completamente a forma como que a gente está pensando, como que a gente está agindo. E eu só tenho a te agradecer. Foi um grande
Prazer ter você aqui como nosso convidado. Muito obrigado, cara. Para mim também foi um prazer. Senti um friozinho na barriga que fazia muito tempo que eu não sentia, porque meu primeiro podcast, né? E então para mim foi um prazer, assim, uma experiência incrível, cara. Experiência incrível. Não, fico Muito contente. bom. Fico contente. Foi muito enriquecedor para mim também. E se precisar de uma manutenção lá, você já sabe quem encontrar. Não Exatamente. podia perder essa oportunidade, né? É lógico. Vendas tem que estar na... Tem que estar no sangue, né? Eu aprendi uma coisa, cara, que um cara sempre viveu de comércio em Extrema, ele falava o seguinte, né? E a minha filha, uma época, ela teve uma floricultura, e eu falei isso algumas vezes para ela, mas depois eu acho que não era o ramo dela, né? Ela falava assim, ó, se uma pessoa saiu para ir na sua loja comprar uma flor e chegou lá, você pegou a flor, entregou para ela, ela foi embora, você não vendeu, você entregou. Se agora essa pessoa... Tirou o pedido, né? Se sua pessoa foi lá para sua loja comprar uma flor, você vendeu a flor para ela, mas vendeu também mais alguma coisa, aí você fez uma venda. Então, assim, isso são coisas, né, que você aprende na vida, né, cara, que é fantástico, né? E vendas é tudo, né, Vendas mano? é tudo. Vendas... se não tem vendas... Nada acontece, nada né? acontece, A força motriz de qualquer empresa é vendas. Exatamente. Mas, obrigado. Obrigado você, cara, pela oportunidade e assim, foi um prazer enorme para mim. Fantástico. E aí, gente, vocês curtiram? Vocês gostaram? Um baita profissional, né, gente? Qualificado, maduro, experiente. É dessas pessoas que a gente tem que ouvir, ter humildade para poder trazer essas informações e aplicar no nosso dia. Então, já trouxemos outras pessoas que praticamente falaram algumas mesmas coisas que ele falou. Network, importante, capacitar, né? A gente se capacitar para estar preparado para os próximos desafios, para as oportunidades e os cavalos arriados que vêm aparecendo na nossa vida. E gestão de pessoas, vendas, falamos de tudo isso aqui. Então, dá um like aí e teremos mais um convidado, como sempre, especial na próxima semana. Espero que vocês gostem e valeu! Fala comigo! Nossa, que bacana, cara. Obrigado, hein? Imagina, espero que você goste mesmo, viu? Obrigado, hein? Cara, eu sou seu fã, rapaz. Parabéns, cara. Obrigado. Você é um Essa palavra motiva a baita gente exemplo, ali. cara. Baita exemplo. Esteja com os melhores. Não, você não pode estar andando muito com gente que é ruim. Você tem que sempre pegar exemplo de pessoas boas, sempre estar seguindo essas pessoas e tal.